Oi, gente, meu nome é Ellen, sou aluna de Medicina e secretária COEFA de Prevenção Intra-Hospitalar da LIST, que é a Liga de Infecções Sexualmente Transmissíveis da UF, que é uma entidade autônoma fundada em junho de 2017, com sede na Faculdade de Medicina, e é afiliada do Instituto de Doenças Sexualmente Transmissíveis, que é coordenado pelo professor Mauro, que também é nosso professor coordenador. Oi, gente! Para quem não me conhece, meu nome é Marina e eu sou secretária de Pesquisa, Ensino e Extensão da LIST, a Liga de Infecções Sexualmente Transmissíveis da UF. E a pergunta que não quer calar é: você sabe o que é uma liga? Você gostaria de debater e estudar assuntos do seu interesse? Você gostaria de ouvir profissionais que têm paixão por aquilo que eles fazem, ensinando isso a vocês? Então, você deveria participar de uma liga. Na Liga, nós desenvolvemos trabalhos que estão em volta dos 3 eixos que regem uma universidade, né? Que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E aí nós desenvolvemos pesquisas, desenvolvemos artigos científicos, estudamos, aprofundamos um tema e levamos esse conhecimento para a comunidade. E essa seria a extensão do nosso ensino, da nossa pesquisa que foi ofertada. E olha só que curioso, a primeira liga fundada em 1920, ela tinha como tema, né, o combate à sífilis, que é uma infecção sexualmente transmissível. Coincidência? Acho que não. Você deveria entrar na lista. Eu sou Gabriela Dutra, vice-presidente da LIST, e vim falar sobre os ligantes. Os ligantes têm sido selecionados a partir do nosso simpósio que acontece anualmente. Eles podem ser alunos tanto do curso de graduação de enfermagem como da medicina da nossa universidade. Uma vez ligantes, eles podem participar das nossas atividades. Geralmente são aulas de 15 em 15 dias que estão sendo feitas a partir dos nossos webinários atualmente. Além disso, eles podem também participar de campanhas, como campanhas de vacinação, campanhas de conscientização da população, em unidades básicas de saúde, postos de saúde e até mesmo em escolas, além do estágio. Olá, eu sou Júlia Sampaio, presidente da LIST, e venho hoje apresentar para vocês o departamento de DST da UF. Bom, ele é localizado no campus Valonguinho da Universidade Federal Fluminense, na cidade de Niterói. E lá existem profissionais capacitados, dentre eles médicos, enfermeiros e técnicos, para poder atender pacientes pelo sistema público de saúde. E nós, da Universidade Federal Fluminense, acadêmicos, temos a oportunidade de realizar estágio lá. Bom, eu particularmente fiz esse estágio e posso dizer para vocês que foi uma experiência maravilhosa que me proporcionou muito aprendizado. Olá, tudo bem? Meu nome é Thales e sou diretor financeiro da Liga de Infecções Sexualmente Transmissíveis da Universidade Federal Fluminense. Então, minha função é administrar os recursos financeiros da Liga de Infecções Sexualmente Transmissíveis, que são destinados para as áreas de ensino, extensão e pesquisa. Gostaria de falar sobre 2 importantes associações que temos. A primeira com a Sociedade Brasileira de DST e a segunda com a ABLAN. A Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis possui sede em Niterói, mas ela reúne profissionais do Brasil inteiro que lidam com a temática em questão. Já a ABLAN é a Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina e reúne as principais ligas acadêmicas de medicina do Brasil. Ela foi fundada em 2005 no 8º Congresso Brasileiro de Clínica Médica e é apoiada por várias entidades médicas, tanto regionais quanto nacionais. E a ABLAN tem diversos campos de atuação, sendo um deles valorizar as ligas frente às respectivas instituições de ensino e sociedades de especialidades médicas. Essas são as 2 grandes associações que apoiam a nossa liga e tornam os nossos eventos e a emissão de certificados possíveis. Oi, gente, meu nome é Soren de Almeida e eu sou secretária-geral da LIST. Eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o Dr. Mauro. O Dr. Mauro é professor orientador da Liga, ele é ginecologista e descetologista, ele é o chefe
do Departamento de DST da Universidade Federal Fluminense e ele é o fundador e atual diretor da Sociedade Brasileira de DST. As nossas atividades são voltadas para além do público acadêmico, tentando alcançar o maior número de pessoas possíveis com as informações sobre as DSTs. Espero que vocês gostem. Olá, meu nome é Tainá Malta e eu sou a secretária com ênfase em mídia, arte, divulgação e tecnologia. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Se inscrevam no nosso canal oficial do YouTube, Liga Acadêmica de ST List UF. Se mantenham atualizados com todos os eventos no nosso site oficial do Wix, listuf2017.wixsite.com/listuf. Curtam a nossa página do Facebook, List Liga de Infecções Sexualmente Transmissíveis. E para ficar por dentro de todas as novidades, sigam a gente no Instagram, list.uf. Olá! Boa tarde, doutor Paulo. Boa noite já, né, gente? Boa noite, ligante. Boa noite, todo mundo que está nos assistindo. Hoje, a nossa palestra maravilhosa vai ser com o doutor Pedro Paulo Corrêa Santana, enfermeiro, doutor, mestre em Ciências do Cuidado em Saúde pela Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, da UF também, especialista em enfermagem gerontológica, também pela Escola de Enfermagem da UF, professor de enfermagem e saúde do Centro Universitário Anhanguera de Niterói, professor no curso de enfermagem da Universidade Federal Fluminense, da disciplina de doenças infecciosas e parasitárias. Enfim, já percebemos que tem um currículo bem grande e que a nossa aula vai ser incrível, né? Quer falar mais alguma coisa, professor? É uma honra te receber nesse tema que é muito importante também, né? Eu também quero agradecer muitíssimo o convite de vocês, né, dessa liga maravilhosa. Eu sou muito suspeito, né, porque eu amo a infectologia, né, me especializei nessa área, né, tanto da enfermagem infectológica quanto a questão da enfermagem gerontológica, né, estar participando com vocês dessa liga, né, da LIST, para mim tem sido muito enriquecedor, né, é uma responsabilidade muito grande estar aqui falando para vocês, né, e também, igualmente, um prazer, né, agradeço ao convite da liga, né, para estar fazendo, né, uma exposição, uma reflexão aqui com vocês sobre algumas questões, né, do envelhecimento com HIV/AIDS, e espero que seja muitíssimo produtivo. Gente, ele também é ligante da LIST. Então, assim, vai ser um evento maravilhoso. E assim, a hora que o senhor quiser comer, sinta-se em casa, né, já que você já está em casa. E a hora que o senhor quiser começar, estamos prontos, né? Então, tá bom. Apareceu aí direitinho? Tá aparecendo, tá aparecendo. Quando puder começar. Fica à vontade. O senhor já está então, em casa, o senhor está em casa. Então tá bom, vamos começar. Quero dar boa noite a todos que estão participando desse webinário. Agradecer mais uma vez, né, essa liga, a coordenação, e todos os alunos. A proposta, né, da nossa conversa hoje é falar sobre a questão do envelhecimento, né, com HIV/AIDS. Então, eu queria começar trazendo algumas questões que são importantes, né, a gente pensar antes de entrar no tema em si, é que o envelhecimento populacional é um fato. Então, hoje, as pessoas elas estão conseguindo chegar a idades bem avançadas, né? Por conta do avanço também da indústria farmacêutica, adesão ao tratamento, né, de doenças crônicas. Isso tudo tem feito essas pessoas viverem mais, né? Então,
essa questão da longevidade, ela precisa ser muito bem pensada, porque conseguimos sim chegar a uma idade mais avançada, conseguimos sim alcançar essa longevidade. Agora, com que qualidade nós estamos envelhecendo, né? Então, essa questão traz para a gente uma série de outras vulnerabilidades, né? Igualmente, a vulnerabilidade a infecções sexualmente transmissíveis, né? Nós sabemos que por conta desse avanço, né, esse conjunto da população, ele passa a ser foco da atenção em saúde, né? Eu fiz essa especialização, né, em enfermagem gerontológica na Escola de Enfermagem da UF, e lá eu trabalhei questões relacionadas, né, à problemática do HIV/AIDS entre pessoas idosas, o que contribuiu para o delineamento, né, do meu objeto de estudo no mestrado. Eu trabalhei com perfil clínico e epidemiológico de indivíduos com 50 anos e mais, acompanhados no ambulatório, né, de doenças infecciosas e parasitárias, né, do Hospital Universitário em Niterói, e como resultados, né, nós conseguimos observar um número significativo de homens e mulheres, né, com mais de 10 anos de infecção, apresentando comorbidades não infecciosas, problemas de adesão à terapia antirretroviral, doenças oportunistas e também internações hospitalares. Então, a partir desses resultados, me deu, né, um norte para poder estar delineando o meu objeto de estudo para o curso de doutorado, né? E o objeto do estudo do meu doutorado do meu trabalho, né, de doutorado, foi narrativas de vida acerca do envelhecer da pessoa que vive com HIV/AIDS e as relações com cuidado em saúde. Então, foi-me feita, né, a sugestão para estar apresentando um pouco do meu trabalho, e o título foi Envelhecer com HIV/AIDS, narrativas de vida de idosos que foram acompanhados em um serviço especializado. Eu fui orientado na época, né, pela a professora doutora Marilda Andrade, me orientou ali na especialização, me orientou no mestrado, no doutorado. Então, foi uma parceria muito importante na minha vida, foi um momento de bastante crescimento. Um beijo, professora. Então, eu vou iniciar apresentando para vocês o meu trabalho, né, e dizendo a vocês que o estudo das percepções de pessoas que envelheceram com HIV/AIDS não pode, gente, se limitar, primeiro, a uma provável vida longa, porque nós estamos falando de uma doença excludente e também estigmatizante, né? E nós sabemos que esses indivíduos, eles sofrem rupturas, né, nas suas relações afetivas, né, e apresentam problemas com a sua sexualidade, falta de recursos também financeiros e sociais, o que acaba comprometendo essa saúde mental, física e bem-estar e, como nós iniciamos, né, a própria qualidade de vida. Nós sabemos que o HIV/AIDS é um problema de saúde pública mundial, né? E até final dos anos 80, pouco se podia fazer por esses indivíduos, até que em 1991 foram criados os primeiros antirretrovirais, e em 1996 a terapia antirretroviral de alta potência, o que fez aumentar a sobrevida e, de igual modo, a questão da qualidade de vida. A Organização Mundial de Saúde define, né, a qualidade de vida como a percepção desse indivíduo, né, de sua posição na vida, no contexto da cultura, dos sistemas de valores, né, nos quais ele está ali
vivenciando em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e também preocupações. As questões que nortearam esse estudo foram: como a pessoa idosa que vive com HIV percebe o seu envelhecimento? Segunda questão: quais as relações entre o cuidado à saúde e o processo de envelhecer com HIV? Os objetivos. Nós tivemos como objetivo geral compreender as narrativas de vida, né, de pessoas que envelheceram com HIV/AIDS e as relações com cuidado à saúde. Como objetivos específicos, identificar a partir das narrativas, né, de pessoas idosas que vivem com HIV/AIDS os fatores que afetam a sua qualidade de vida, descrever as estratégias de enfrentamento adotadas, né, por essas pessoas e discutir o processo de envelhecer da pessoa, né, que vive com HIV/AIDS e o cuidado com a saúde à luz da teoria das transições de Afaf-Melez. O pressuposto de tese foi que a pessoa que vive com HIV/AIDS inicia um processo de transição a partir do adoecimento diagnóstico, através da interferência das redes de apoio, contribuindo como elementos condicionantes, facilitadores da transição, as relações afetivas e familiares, o processo saúde-doença, as relações de trabalho e aposentadoria e as formas de enfrentamento e as relações com as instituições de saúde. Nós sabemos que a velhice, né, já tem ali uma carga moral, né? E essa velhice somada ao HIV, essa carga moral, ela fica mais intensa, né? E nós precisamos, nas nossas pesquisas, nas nossas práticas de saúde, exceder medidas profiláticas, né? Pensando também em abordagens psicossociais, com foco na qualidade de vida. E esse estudo, né, de envelhecimento com HIV, ele se justificou porque, primeiro, é um problema de saúde pública, né? O Brasil é o país, né, mais afetado da América Latina. A terapia antirretroviral fez aumentar a vida, né, o tempo de vida dessas pessoas, o que fez, né, essa situação tornar-se crônica, expandindo ali o perfil de acometidos. Os estudos, né, também sobre qualidade de vida têm se tornado bastante relevante neste tempo, e busca-se também compreender, né, como que esses indivíduos eles têm vivenciado o maior prolongamento de suas vidas. Então, a gente procura, né, pela promoção da qualidade de vida nas políticas públicas, né, e órgãos também de saúde, buscando os aspectos biopsicossócio-espirituais, né, que estão ali envolvidos, né, nessa avaliação e satisfação da vida. Foi realizado o estado da arte, né, o artigo, inclusive, ele está publicado, e a pergunta, né, que norteou essa revisão foi: quais os fatores que influenciam na qualidade de vida de idosos que vivem com HIV/AIDS, né, nesse período de recorte temporal, né, de 2007 a 2020. Então, nós utilizamos essas bases de dados, né, e nós tivemos um total de artigos, né, selecionados para pesquisa, 15, sendo 4 PubMed, 3 Lilacs e 8 da Sinahal. Então, a partir desta revisão, né, sobre os fatores que influenciam na qualidade de vida de idosos com HIV/AIDS, nós conseguimos encontrar, né, alguns pontos negativos, como a dependência, né, as preocupações em relação ao sigilo da sorologia, a própria sintomatologia, né, a preocupação financeira, a questão do desenvolvimento das atividades sexuais, as próprias comorbidades, a rejeição, a autoimagem negativa e a autodepreciação e a depressão.
Então, a partir desta revisão, né, porque a revisão integrativa, ela tem a sua importância, né, para encontrar o vazio do conhecimento. Então, nós tivemos como a lacuna do conhecimento, né, a falta de pesquisas na temática com abordagem qualitativa, né, o qual desse voz a essas pessoas que vivem com HIV, né, narrando ali as suas necessidades de vida, de saúde, e também as ações de enfrentamento desta problemática. Então, foram apresentadas, né, as contribuições para o ensino, para a pesquisa, para a assistência, né, a importância da discussão desta temática, né, do envelhecimento associado a uma infecção sexualmente transmissível, né, porque muitas vezes entre os profissionais existe a invisibilidade da problemática quando nós falamos desse público, né, idoso, né, contribuindo também para o fortalecimento, né, da enfermagem nas doenças transmissíveis e também na enfermagem gerontológica, e a contribuição para a instituição, que a partir desses resultados, né, eles podem, de alguma forma, nortear também algumas práticas de cuidado, né, aperfeiçoando ali sempre o serviço. Foi realizado, né, 3 capítulos, como revisão de literatura, os aspectos históricos, clínicos, epidemiológicos, a própria terapia antirretroviral, um capítulo sobre políticas públicas do HIV no Brasil, envelhecimento, HIV e qualidade de vida. Vocês podem perceber, né, que daqui a pouco vocês vão estar fazendo o trabalho de conclusão de curso de vocês, né? Muitos vão seguir para a carreira acadêmica, então vocês prestarem atenção em cada etapa dessa construção é de suma importância, né? Contribuindo aí para os vossos estudos futuros, até projetos de pesquisa, né, que vocês acabam participando na faculdade, né? Então você conseguir visualizar, né, como o outro desenvolver o trabalho é um crescimento muito interessante. Então, como referencial teórico, para a narrativa de vida, né, nós utilizamos o teórico metodológico Daniel Bertot, né, e ele aponta, né, para o processo ali de transição da pessoa que envelhece com HIV e acaba sugerindo questões acerca da saúde, da doença, dos relacionamentos, do trabalho, do lazer, da espiritualidade, questões institucionais. A teórica que os dados, né, produzidos a partir das narrativas indicaram foi a teoria das transições de Afaf Ibrahim Eleix, né? Então, ela foi uma enfermeira egípcio-americana, cientista, nascida em 1942, fez o doutorado na Universidade da Califórnia, criou essa teoria de médio alcance, desenvolvimento, né, em meados da década de 60, e pretende-se providenciar, né, uma estrutura que vai, assim, permitir descrever, compreender, interpretar e explicar os fenômenos que são específicos, né, de enfermagem que vão refletir na sua prática. E esse modelo, né, ele é destacado nos processos transacionais, né, que o ser humano está sujeito, né, ao longo do seu ciclo vital. Então, eu trago aqui, segundo Melez, né, a questão do conceito, né, das transições. Ela diz que cada período de transformação, gente, diz respeito a momentos marcantes da vida. Então, vai demandar que essa pessoa desenvolva novos comportamentos, né, promovendo, assim, a transformação do seu estado de saúde, dos seus relacionamentos, expectativas e habilidades. Então, uma especificidade importante das transições, guardem isso, é que elas são maiormente positivas.
tá? E o remate de uma transição, ela acarreta que a pessoa chegou a uma fase de maior estabilidade relativamente ao que foi antes, tá? E esse processo de transição, ele é concluído quando a pessoa ela consegue readquirir a estabilidade, né, visualizada ali por indicadores, né, como a questão do bem-estar subjetivo, as relações e o desenvolvimento satisfatório dos seus papéis sociais. Toda teoria tem os seus metaparadigmas, né? Então, a partir da lente daquele teórico, né, o que ele entende como sendo a pessoa, como sendo o ambiente, como sendo a saúde, como sendo a enfermagem, né? Então, quando nos referimos à pessoa, nós temos os termos utilizados, né, pela teórica, como pessoa, indivíduo, paciente, cliente de enfermagem. Já o ambiente corresponde aos aspectos em que essa pessoa que vive, né, com HIV, ela está inserida, né? Então, tá aí os contextos que muitas vezes podem deixar essas pessoas vulneráveis. E a natureza, gente, do ambiente, tanto pode contribuir como dificultar esse processo de transição. Então, por isso que é muito importante você conhecer este contexto, tá? E a saúde é definida por Meles por meio de variáveis de resultados, como menos sintomas, percepção de bem-estar e a própria capacidade de assumir novos papéis. E a transição, ela pode ser vista, né, como uma oportunidade, cujos significados podem sim estar ligados a ganho ou a perda, né? Então, isso tudo vai depender dos pontos de vista, né, de saúde e também da autorrealização. Então, a transição como conceito central na enfermagem, né, decidindo o objetivo principal da missão, que é ajudar as pessoas, gente, a passar por transições saudáveis, né, para melhorar, assim, os resultados saudáveis. Então, eu apresento a vocês, né, o modelo teórico, né, das transições de Meles, né, lembrando que é uma teoria de médio alcance, que ela vem trazendo aqui a natureza das transições, os condicionantes de transição, os padrões de resposta e as intervenções terapêuticas. Dentro da abordagem metodológica, né, como eu falei a vocês, eu trabalhei com um método chamado narrativa de vida, né, de Daniel Bertot. É um método que me encantou muita coisa, né? Eu trabalhei no mestrado com pesquisa quantitativa e agora, né, no doutorado eu trabalhei com pesquisa qualitativa. E assim, foi um método que casou com o objeto de estudo. Foi assim, amor à primeira vista, né? Então, assim, o propósito da investigação narrativa é revelar como que essas pessoas dão sentido às suas vidas, dentro dos limites, né, que são concedidos a elas. Foi de abordagem qualitativa, como eu já falei, e o cenário foi um hospital universitário, né, no Rio de Janeiro, no setor de doenças infecciosas e parasitárias. O trabalho foi aprovado, né, pelo Comitê de Ética do hospital. Participaram do estudo idosos que envelheceram com HIV/AIDS, ambos os sexos, idade igual ou superior a 60 anos, ter tempo de infecção igual ou superior a 5 anos, mas nós vimos lá atrás que a maioria tinha mais de 10 anos, né, de infecção, e estar em acompanhamento no serviço ambulatorial, né, do hospital universitário. Lembrando que foi respeitado, né, a confidencialidade dos participantes, isso é muito importante, né, e foi utilizada a letra E de entrevistado e a sua respectiva numeração conforme o número de narrativas. A coleta de dados aconteceu, né, a partir de um instrumento sociodemográfico e clínico,
e o de entrevista aberta com pergunta narrativa. Esse método, ele permite que você faça somente uma pergunta, gente. E a pergunta desse estudo foi: fale da sua vida e do seu envelhecimento sendo uma pessoa que vive com HIV, né? A única coisa que você pode fazer é apresentar filtros, né, conforme preconiza Berthaud, que são as ideias que você pode dar a ele, as pistas que você pode dar a ele, né, sobre aquilo que ele pode falar. Então, relações familiares, relações sociais, relações de trabalho, saúde, doença, mudanças de vida, lazer e desafios. Lembrando que ele só vai falar o que for importante para ele. Não obrigatoriamente ele precisa dar conta de todos esses filtros. Ele vai falar o que é importante para ele, ok? Nós temos aqui o tempo das entrevistas narrativas, né? Lembrando que foram 13 entrevistados. A análise, ela aconteceu, né, concomitante com a coleta de dados, né, e após a transcrição. O método, né, utilizado para análise foi a análise temática, que é proposta também por Berthaud. Foi realizada a técnica de marcação com hidrocor colorido, né, a elaboração das unidades temáticas, codificação, recodificação, e assim eu apresento à frente. Então, após a leitura minuciosa, né, desse material transcrito, foi aplicada a técnica, né, de marcação com hidrocor, e esse movimento de codificação norteou ali a elaboração de unidades temáticas. Então, nesse estudo nós contamos, né, com 62 unidades temáticas. Então, fui colocando as unidades temáticas que iam surgindo a partir de cada entrevista, tá? Só que, a partir do entrevistado 8, não emergiram, né, novas unidades temáticas. Então, foram a 8, 11, 12 e 13, que, a partir dali, não surgiram novas unidades temáticas. Então, quando eu cheguei na 10ª entrevista, e eu vi que começou, de alguma forma, a não produzir mais unidades temáticas, eu fiz mais 3, como preconiza o método, e assim eu encerrei a coleta de dados, né? Esse foi o fluxograma, né, das unidades temáticas. Então, nós contamos com 62, fizemos a codificação, nós tivemos, como resultado, né, dessa codificação, 5 agrupamentos, e quando foi realizada a recodificação, nós tivemos uma grande categoria analítica e 4 subcategorias analíticas. Esse foi o quadro, né, de recorrência das narrativas segundo as unidades temáticas, agrupamentos. Primeiro agrupamento, processo de saúde e doença. O segundo, relacionamentos afetivos e familiares pós-HIV. Trabalho e aposentadoria, espiritualidade e lazer, relações institucionais de saúde. Então, eu apresento agora os resultados, né? Então, vou trazer aqui o perfil sociodemográfico e análise de dados. Eu precisava antes mostrar como que a pesquisa ela foi feita, lembrando que a metodologia é o coração do trabalho, então a gente precisa ter ela muito bem descrita. É claro que aqui está de forma resumida, né, mas na tese em si ela está bem descrita. Nós contamos com 13 idosos, né, 8 do sexo masculino e 4 do feminino, né, que envelheceram vivendo com HIV/AIDS e permaneceram, né, em acompanhamento ambulatorial na DIP do HU, e eles aceitaram, né, contribuir, né, com o estudo, narrando a respeito das suas vidas. Uma outra coisa que Berthaud preconiza, né, é a construção, né, ali de um historiograma
que seria o quê? Uma história resumida de cada participante, né, relacionando ali a sua vivência com HIV ao envelhecimento. Então, foi realizado o historiograma dos 13, como vocês podem ver. E depois outros quadros também foram elaborados, né, com uma caracterização sociodemográfica dos idosos participantes. A maioria morava em Niterói, eram casados, seguido de solteiros, cor branca, e a maioria eram católicos. As variáveis comportamentais e clínicas, a maioria deles eram heterossexuais, a categoria, né, o tipo de exposição sexual, e tinham mais de 15 anos de tempo de infecção e acompanhamento ambulatorial. A clínica sinalizadora, né, do HIV/AIDS, a maioria deles descobriram, né, o HIV, receberam o diagnóstico num processo de adoecimento, né? Então, o que acabou prevalecendo, né, foi a questão da pneumocistose como comorbidade não infecciosa, a hipertensão. Agora eu trago para vocês a discussão das categorias analíticas, né? Nós tivemos a grande categoria, como eu falei para vocês, e 4 subcategorias. Lembrando, gente, que o crescimento, né, da população envelhecendo com HIV/AIDS traz desafios, né, inerentes às exigências, né, do próprio processo de envelhecimento, né? E essa demanda ela cresceu e a gente precisa ter um foco esse conjunto da população. E exige, né, uma maior atenção também das agendas públicas e acadêmicas. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje, refletindo esse envelhecimento com HIV, está sendo de extrema relevância, e buscar também, né, compreender e também solucionar as demandas complexas. E a gente só vai saber disso dando voz a esse conjunto da população. E esse estudo, né, ele tem como objetivo dar a voz, né? Ele teve, na verdade, como objetivo dar a voz, né, a esses participantes, para eles expressarem, assim, as suas experiências, né, a partir das suas narrativas. Então, eu vou trazer para vocês agora a primeira grande categoria, né? A grande categoria que fala sobre o processo saúde e doença no envelhecimento com HIV. Por incrível que pareça, sempre quando nós vamos fazer uma pesquisa onde nós vamos entrevistar alguém, a gente acaba pensando assim várias coisas, né? Então, quando eu cheguei a campo, após a aprovação do comitê de ética, após ter ido ao setor, conversar com os responsáveis, pegar autorização, né? Normalmente solicitam a apresentação do projeto, né? Você faz a ambientação também com os profissionais, porque os profissionais contribuíram demais, né? Tanto os médicos, enfermeiros, os técnicos, o pessoal dos serviços gerais, foram pessoas assim, assistente social, né? Eles foram pessoas maravilhosas, né? Que contribuíram bastante também nesse processo, né? De investigação. E quando eu fazia ambientação e depois marcava, né, a entrevista, eu falava assim, poxa, será que eles vão ficar chateados, né, da pergunta? Será que eles vão querer falar comigo o que aconteceu? Né? A gente pensa uma série de coisas, né? E aí eu falei assim, poxa, talvez vou levar até meu lenço aqui, né? Se a pessoa se emocionar, acho que eu vou me emocionar também. Pessoal, eu fiquei surpreendido
quando eu fiz a pergunta narrativa, que eu já apresentei a vocês, fale da sua vida e do seu envelhecimento, sendo uma pessoa que vive com HIV. Todos falaram para mim a seguinte palavra: normal. Aí, como o método não me permite fazer nenhuma pergunta a mais, eu fui e perguntei para eles assim, né, que isso eu poderia fazer, né, para eles deixarem alguns pontos que ficassem obscuros a mim, que eles clareassem. Aí eu perguntava assim: fale-me mais sobre este normal. Aí eles faziam toda aquela retrospectiva desde o momento do diagnóstico. E aí eles falavam, né, que é o que eu trago nessa categoria, né, aquele primeiro impacto emocionante, para muitos assustador, né, muitos sentiram como se tivessem falido, outros sentiram desejo suicida, né? Nós temos aqui o entrevistado 4, que ele disse assim: o médico pediu para que fizesse o segundo exame e confirmou. Neste momento eu arriei, chorei muito, pensei em fazer bobagem com a minha vida. E o entrevistado 12, ele disse da seguinte forma: eu comecei com uma tosse, com muita tosse, febre, dor no corpo, a evacuar muito e uma falta de ar muito grande. Então eu fui levada para o hospital, onde me diagnosticaram com HIV, depois de ter ficado uns bons dias internada com uma pneumonia, né? Então, muitas pessoas tinham dificuldade, gente, de lidar com os sinais e sintomas, as internações hospitalares, visto que é um grande problema, né? Também por conta da invisibilidade da problemática, o diagnóstico tardio. Muitos deles foram diagnosticados já manifestando o adoecimento, né, com AIDS. Então, o entrevistado 4, ele disse assim: carreguei aquela situação durante muito tempo dentro do meu coração. E isso levou praticamente 8 anos até começar a aparecer os sintomas, né? Esse entrevistado, ele recebeu o diagnóstico, ele entrou numa negação, que é uma das fases do luto, e ele não voltou mais no serviço de saúde. 8 anos se passaram quando ele começou a ficar doente, a manifestar, né, a síndrome da imunodeficiência adquirida, que ele voltou a procurar o serviço de saúde. Então, quando a gente fala em luto, existem as fases do luto, né, como nós vamos ver, segundo Elizabeth Ross, né, que é a negação, a revolta ou raiva, a barganha ou a negociação, a interiorização e a aceitação. O luto não é só quando morre alguém, né, mas sim quando você perde algo, como um exemplo, né, na mente da pessoa é como se ela tivesse perdido a saúde. Então, ela passa, né, por todo esse processo aí, dessas fases do luto, e a gente precisa contribuir piamente, né, nesse processo aí, até eles alcançarem a questão da aceitação. Lembrando, gente, que a aceitação não representa ficar feliz, né, mas sim entender que a perda ela é concreta, mas eu posso continuar vivendo, né? Então, em relação à descoberta, né, ele sempre tem aquela questão da sensação inesperada, né? As pessoas às vezes acham, poxa, não ia acontecer comigo, eu não esperava isso acontecer, etc. e tal. Então, esse diagnóstico positivo ele é permeado de sentimentos, né, onde o desejo de morte muitas vezes se faz presente. Então, a gente precisa refletir enquanto enfermeiros, médicos, né, equipe de saúde, sobre o impacto da notícia na vida da pessoa, né, e como essa revelação diagnóstica ela acontece. Isso ainda, gente, é muito pouco explorado no Brasil, tá? Então, nós temos aqui a comunicação diagnóstica, né? A gente precisa estudar mais
a questão dessa comunicação de más notícias, né, por conta desse estresse e ansiedade que causa nas pessoas. Então, a questão da responsabilização, né, sobre o tratamento. Então, quando a pessoa ela entra no processo de aceitação, ela acaba, de alguma forma, se responsabilizando, o que faz ela se sentir bem, e também levar uma vida normal, né? Então, esse normal toda hora estava, né, no discurso dos entrevistados. Nós tivemos um entrevistado que disse que não tinha uma vida saudável, né, por ser soropositivo, né? O outro já disse que tem uma vida normal por ser indetectável, né? E por estar indetectável, ela se sentia apta a seguir a vida com tranquilidade, né? Continuar ali as suas atividades de vida diária, e muitas vezes esquecia, inclusive, que vivia com vírus, e só lembravam mesmo, né, que tinham vírus quando eles tomavam os antirretrovirais, e muitos também tratavam a questão do HIV como se fosse uma outra doença crônica. Então, o entrevistado 5, ele disse da seguinte forma: hoje eu vivo em tratamento, né? Um bom tratamento aqui, levando uma vida normal como qualquer pessoa que não tem HIV. Me sinto bem, me alimento bem, tomo remédio na hora certa, tudo direitinho. Mas não fumo e não bebo. Só sei que isso está me ajudando muito no tratamento. E o entrevistado 11, ele diz: estou vivendo uma vida, não vou dizer para você que é saudável, porque eu ainda tenho, apesar de estar indetectável, eu ainda tenho esse probleminha na minha vida. Muitos deles também, gente, evitavam falar a palavra HIV, AIDS, HIV. Eles substituíam, né, por esse problema, ainda tem essa questão, né? Confesso para você que não me atrapalha. Hoje a minha vida, posso dizer, é normal. E é claro que, quando acordo, eu tomo os remédios, vivendo a minha vida como se não tivesse nada acontecido. É uma doença crônica, penso que é um diabetes. A primeira subcategoria, né, falando do diagnóstico de HIV, apoio e obstáculos nas redes afetivas e familiares. Gente, o HIV/AIDS é uma doença familiar, né? Então, a família ela tem um papel muito importante no apoio aos membros afetados, né? Porque quando um membro da família é afetado, adoece, toda a família adoece junto. Então, a família, ela precisa ser capaz de lidar com a doença, né? Enxergar as exigências de cuidado a esse membro afetado como manejáveis, né? Vocês vão ver que faz toda a diferença na fala dos entrevistados, né? O desenvolvimento de um sistema de significados que sejam, sim, coerentes e adaptativos, né? Relacionados, assim, às suas condições e desafios de saúde, né? Então, o diagnóstico de HIV no contexto familiar trouxe, né, sentimentos de pânico, principalmente quando relacionados a um cônjuge. Então, o desejo também da mesma ou do mesmo não estar infectados, né? Não estar infectado, isso traria um alívio, né, para aquela pessoa, ou caso estivesse infectado, traria um pesar. Então, assim, quando há o conhecimento da família em relação à soropositividade para o HIV e acontece a questão do apoio, a pessoa consegue viver sem grandes dificuldades. Então, o entrevistado 1, ele disse a seguinte coisa: sabem, todo mundo sabe, meus parentes sabem, meus familiares me tratam bem, sempre levaram numa boa. Então, não esquento a cabeça com nada. E o entrevistado 4, ele disse: foi uma situação de muito pânico ter que contar para minha esposa. Já não tinha mais relação com ela. O que eu mais queria é que quando ela fizesse
o exame dela não desse positivo, e graças a Deus não deu. Então, gente, o ambiente familiar é de extrema relevância no enfrentamento desses sentimentos do diagnóstico, né? E é ela quem vai contribuir para essa pessoa de como ela vai enxergar a vida dali para frente. Então, assim, há necessidade de solidariedade e respeito, né? Você precisa sentir que essa convivência social e familiar, ela está normal, né? Para que essa pessoa consiga dar continuidade à vida. E nós, profissionais, né, que vamos atender a este público, a gente precisa também estar reforçando esse cuidado familiar, porque contribui muito na continuidade da vida, e é o que nós mais queremos, né? Então, pessoas acabam vivenciando, né, acentuadas reduções de autoestima, muitas vezes de autoconceito, outros sentimentos de remorso, né, por ter se infectado, a partir de comportamento de risco. Então, muitas vezes, eles apresentam um desconforto em relação à convivência, né, com a esposa, o fato também de usar preservativo, eles narram como chato. Então, o entrevistado 7 disse assim, eu fico bem chateado por conta da minha esposa, situação chata, mas ela não esquenta muito, não. Não é mais igual antes, são quase 40 anos com ela, né? E aconteceu isso. Ela não tem isso, não. É porque tenho que usar preservativo, né? Tenho que usar isso por causa dela e eu acho chato. Entrevistado 4. Eu até aqui senti mais pesar quando minha esposa e minha filha tiveram que saber. Mais do que eu mesmo. Foi o processo mais difícil da minha vida. Então, essas adaptações, elas precisam acontecer no ambiente familiar, né? Porque o ambiente familiar é um local, gente, de reinvenção para a superação destes desafios do viver a vida, né, com a pessoa que vive com HIV, né? Muitas vezes a família não tem estrutura para receber o diagnóstico, como nós vemos aqui no entrevistado com o entrevistado 12, né? Minha família não tem estrutura para receber um diagnóstico desse. Receber um diagnóstico desse, a gente adoece e a família também participa do processo de adoecimento. Então, ele teve que interiorizar nessa questão, que acabou gerando para ele aí ansiedade, né? E essa ansiedade acabou se tornando uma depressão, tudo por não poder falar, não poder receber este apoio, né? Então, embora essas narrativas, né, as narrativas do estudo, apontem as questões sexuais, ela é reduzida à compreensão da sexualidade de indivíduos com HIV/AIDS, e por muito tempo, gente, esse comportamento sexual não recebeu atenção. Então, assim, muitos estudos que foram realizados, né, primeiramente para a compreensão de fatores associados com essa prática de sexo inseguro, e a avaliação da eficácia também das intervenções que acabam objetivando, né, alterando ali este comportamento. Então, pouco se sabe, né, sobre essas questões experienciais de cunho sexual e as suas adaptações nesse contexto. Fica a dica aí, hein? Então, viver é um desafio. E viver com HIV é mais ou é menos desafiador? Né? Então, tudo vai depender da rede de apoio que se tem, pois eles dão uma maior leveza ao processo de envelhecimento com HIV. A segunda subcategoria, né, falando sobre o trabalho e aposentadoria no contexto do HIV. Então, nós sabemos que o processo de adoecimento, lá no início, fez muitas dessas pessoas precisarem se ausentar dos seus empregos por conta do cansaço, falta de apetite e outros sintomas mais, né? A comunicação ao empregador também, a relação trabalhista para alguns continuou como antes, né? Muitos deles tiveram um trabalho, né,
como um favorecedor, né, por conta desse sentimento de vínculo, né, esse sentimento de pertencimento. No próprio campo de trabalho, né, isso precisa ser revisto, precisa ser exposto para quem vai se especializar também, né, na questão da enfermagem do trabalho, na medicina do trabalho, tratar esses assuntos no campo do trabalho, porque não é compreendido como uma doença como as outras, né, e às vezes esse distanciamento gera problemas no local de trabalho. Então, nós temos aqui o entrevistado 6, né, que ele disse assim, para trabalhar ficou muito complicado, por mais que eu tentasse, tinha sempre o problema de não conseguir trabalhar, a própria doença não me permitia. Em contrapartida, o entrevistado 9, ele disse, no trabalho cheguei no meu diretor e no médico do trabalho, expus o problema. Os dois conversaram comigo, continuou a mesma coisa, eu trabalhando normalmente, sem nenhum problema. Então, essa questão, né, de aposentadoria, né, ela não necessariamente é por conta, né, da doença em si, né? Então, pode ser por idade, por tempo de serviço, né? Então, a aposentadoria ela foi vista nesse estudo como uma oportunidade de aproveitar o tempo e também apreciar a vida, né, e realizar o autocuidado. Então, o entrevistado 9, ele disse, eu consegui a minha aposentadoria, não por causa de doença, mas por tempo de serviço. Agora vou aproveitar um pouco mais o tempo livre que eu tenho para apreciar a vida, passeando mais, indo a museus e me cuidando mais. Nós tivemos também uma subcategoria sobre espiritualidade e lazer. Nós temos a teoria do autocuidado de Oren, né, que o autocuidado, gente, ele é definido como práticas de atividades, né, que são exercidas ali pela pessoa em seu próprio benefício para a manutenção da sua vida e saúde, né? Então, o entrevistado 4, ele disse, fui impactado com a notícia do HIV, mas pela glória de Deus eu sabia que talvez ao longo do tempo Deus ia fazer uma obra na minha vida. Estou levando a minha vida até hoje com os medicamentos e graças a Deus eu estou aqui. Então, a espiritualidade, a religiosidade foram apresentadas, gente, como atividades fundamentais no sentido de continuidade da vida, né? E França, é até um colega de trabalho meu, né? Ele traz no seu artigo a seguinte questão, né? Que o sentido diante do HIV/AIDS, né? Doença que não tem cura, o encontro com essa espiritualidade, né? Cujas práticas dão sentido à vida, o que pode trazer, a partir do diagnóstico, uma transformação positiva devido à sua complexidade e também contribuir, levando ali questões sobre a sua existência. Então, assim, a espiritualidade contribui com o otimismo, né, com a disposição, com a questão do enfrentamento, né? Então, a pessoa que vive com HIV, ela precisa querer viver, ter um lazer, né? A espiritualidade também contribuindo para a melhora dessa autoestima, o amor próprio, a valorização da sua existência. E a última categoria, né, subcategoria, sobre as instituições, né, de saúde, as relações delas, né, nesse contexto aí do envelhecimento com HIV. Gente, existe uma cascata de cuidados contínuos, né, que é uma trajetória dos serviços de saúde, incluindo 5 etapas. Primeiro, o diagnóstico. Segundo, a vinculação ao serviço de saúde. Terceira, a retenção do cuidado, a adesão à terapia antiviral e a supressão viral. Nós sabemos que essa abordagem profissional nos primeiros encontros, nós vimos lá na primeira categoria, na primeira subcategoria, né? Que foi decisivo no estabelecimento da vida, né, do recém-diagnosticado, né? Por conta de toda aquela série de sentimentos provocados, advindos, né, do diagnóstico. Então, assim, muitas atitudes desses profissionais, né, dão força e demonstram interesse pela vida
desses pacientes, né? Então, o entrevistado 9, ele traz isso assim de forma muito interessante, né? Ele disse assim, e eu acho muito bacana, gente, por ser um hospital universitário, né, o interesse do profissional em estudar, acompanhar o caso. E ele disse assim, o médico viu meus exames e disse que estaria comigo sempre. Olha só, gente. Inclusive, pensei que ele ia me encaminhar para ser acompanhado em outro local. E ele disse que gostaria de me estudar. E perguntou se eu aceitava ser acompanhado ali. Me senti protegido naquela hora. Então, gente, o profissional, ele faz toda a diferença. Principalmente nessa abordagem inicial, onde ele está precisando do máximo de acolhimento possível, né? Até a sua estabilização ali emocional, né? Sua aceitação, início de tratamento, para ele seguir a sua vida normalmente. Então, nós temos aqui também um interesse profissional, não só em relação à saúde, em torno do HIV, mas também pela vida do paciente. Toda essa abordagem, pessoal, é integral, né, levando em consideração a multidimensionalidade dessas pessoas. Então, o entrevistado 13 disse assim, a médica fazia questão que eu contasse a ela tudo que eu fazia no hospital, não só em relação ao tratamento, ela perguntava sobre minha vida familiar, sobre meus pais, né? Na época, meu pai estava doente, e foi muito importante para mim ela perguntar sobre o meu pai. Quando eu viajava, ela perguntava, me dava dicas, e ele sorriu. Então, gente, o profissional na consulta, ele também foi apontado como aquele que se inclui na terapêutica. Isso, para mim, aqui foi fantástico, né? E foi apontado também a importância dos grupos de apoio de pessoas que vivem com HIV. Olha só o que o entrevistado 13 ele disse. Eu tive sorte de ter recebido o diagnóstico de uma médica muito humana. Olha só aí, ó, pessoal da medicina. Acolhedora, dedicada, afetiva, que se colocava à disposição para tirar todas as dúvidas. Olha só, na consulta, ela nunca falava a palavra você, e sim, nós vamos tomar o remédio, nós vamos coletar o sangue, isso aqui é fantástico. Tudo nós. Depois que criaram um grupo de apoio a pessoas com HIV, eu pude contribuir com o mesmo carinho e incentivo que eu recebi na minha vez. Olha só, gente, são sementes que a gente planta, né? E olha como vai aumentando aí, vai se estendendo, né? Toda essa atenção, todo esse carinho a outras pessoas. Então, esses grupos de apoio é local de compartilhamento, gente, de experiências e sentimentos. É o local onde você tem a possibilidade de conhecer pessoas, né? E para muitos um divisor de águas para poder compreender a condição, né, de soro positivo e saber como conduzir-se na vida. Então, gente, a compreensão dessa satisfação com o serviço, né, é muito importante, né, para trazer à tona, né, o sucesso dos esforços que visam melhorar os cuidados com a saúde, né? Então, quando esse profissional que atende, se inclui, desenvolve um cuidado compartilhado, facilita todas as outras cascatas de cuidado a beneficiar os envolvidos. E eu encerro aqui com o último capítulo, né, que está dando quase a minha hora, né? Para mim é um prazer estar falando sobre o assunto, né? É um trabalho que teve uma duração de 4 anos, né, para poder desenvolver. Então, nesse capítulo, eu trago, né, a questão do envelhecimento da pessoa idosa, né, que vive com HIV/AIDS na perspectiva da teoria das transições de Méliès. Nós sabemos, né, que ao longo da vida a pessoa acaba experimentando diversas fases de mudança que muitas vezes são marcadas por alterações de um estado para outro, né? Então, a gente caracteriza isso aí por períodos de momentos de instabilidade. Então, a transição, ela é um momento de instabilidade entre, olha só,
a transição é um momento de instabilidade entre dois momentos de estabilidade, né? Então, isso nos remete a processos psicológicos envolvidos no ajustamento da vida, adaptação às mudanças ou rupturas. Então, a transição, ela se inicia à medida que as mudanças elas vão surgindo, né? Somada ali das conscientizações, né, dessas modificações. Então, no que diz respeito, né, à natureza das transições, nós temos aqui o processo de mudança, né, da saúde para a doença. Então, nós temos aqui, né, a natureza das transições, que eu já apresentei a vocês como que funciona esse modelo, né, e eu trago aqui para vocês agora a pesquisa, né, aplicado ao modelo de Afaf-Melez, né, o modelo das transições de Melez. Então, gente, nós temos aqui o quê? Então, considera-se, quanto à natureza das transições, que nesse estudo, as pessoas que envelheceram com HIV/AIDS, a partir do seu diagnóstico, passam por uma transição do tipo saúde e doença, e também situacional. Então, nós temos aqui a infecção pelo HIV, doenças oportunistas e situacional, a mudança no estilo de vida, né? Por que situacional? Porque ela está relacionada à definição ou redefinição de papéis, né? De pessoa, família, pois no processo de adoecimento, muitos nesse estudo, gente, precisavam rever os seus conceitos pessoais, seus conceitos familiares, né, sociais, e também para encaixá-los nos seus novos estilos de vida, né, para contribuir no enfrentamento, né? Então, algumas pessoas, elas podem apresentar um retardo nesse processo, né, de transição, e acaba envolvendo a questão da multiplicidade, ou seja, não são poucas as transições ao longo da vida, né? E elas podem ser também simultâneas ou relacionadas, e também a questão da complexidade em si, porque requer ali processos biológicos, psicológicos, sociais, né, baseados, sim, nos sentimentos impactantes do diagnóstico, tá? Então, nós temos aqui as propriedades, né, dessa transição. Nós temos a questão da conscientização, né, que é considerada uma chave de todo o processo, pois ela está relacionada com a questão da percepção, do conhecimento e do reconhecimento, gente, da experiência da transição, né? Nós temos aqui a propriedade de mudança e diferença, que remete-se como a pessoa com HIV vê a si, o mundo e os outros, né? Isso vai influenciar no autocuidado, né, caso ele enxergue de forma negativa. Nós temos no espaço temporal de transição, né, o tempo tem se mostrado, gente, um forte aliado no que diz respeito à transição. Então, vem permitindo que essas pessoas resolvam questões internas, né? E a gente termina essa parte de propriedades, né, com os eventos e pontos críticos, né, que muitas vezes são os cônjuges, o medo, o estigma, a discriminação e a não aceitação. Nós temos aqui também, né, os condicionantes dessa transição, né? Eles são os que facilitam ou os que dificultam, né? E a gente tem as questões pessoais, as questões de comunidade e as questões sociais. Então, como facilitadores, nós temos a esperança, as relações de trabalho,
trabalho, apoio familiar, espiritualidade, religiosidade, socorro espiritual, o desenvolvimento de atividades de lazer, o atendimento ambulatorial, interação com grupos de apoio, interação com profissionais de saúde, inibidores, dificultadores, ser homossexual. Muitos se queixavam, né, sobre isso, a família passar por discriminação, né, por conta da família, ser soropositivo, viver sozinho, não querer mais manter suas práticas sexuais e familiares, bloqueios afetivos, os efeitos colaterais. Em relação à comunidade, os facilitadores, apoio familiar, participação profissional nos grupos de apoio, eles colocaram isso como sendo bastante importante por conta desse cuidado compartilhado. Inibidores, rupturas conjugais, afetivas e trabalhista, profissional invasivo. E eles questionaram essa questão de profissional ser invasivo, não aonde foi realizada a pesquisa, tá, gente? E sim quando eles precisam procurar outros serviços de saúde, como perguntas que não vão contribuir, muitas vezes, ali, né, com aquele quadro clínico que está acontecendo, e a pessoa faz pergunta que quem deveria saber é somente o médico que acompanha, tá? Em relação à sociedade, os facilitadores, políticas públicas de HIV, divulgação dos direitos dessas pessoas que vivem com HIV, e os inibidores, estigma de morte, associação a grupos de risco, discriminação e preconceito. Em relação ao padrão de resposta, gente, é justamente para a consolidação da transição por meio dos indicadores de processo, tá? Então, nós temos ali o sentir-se ativo e útil, sentir-se conectado com o cônjuge, com a família, com a equipe de saúde, desenvolver a questão de aceitação e o cuidado, né, ao longo do tempo, né, a percepção mais ajustada de si, da família, da saúde frente a essa condição sorológica, né? A questão do comparecimento às consultas, adesão terapêutica, comportamentos sexuais, e nós temos também os indicadores de resultado, né? Cuja transição apresenta-se em estado final. Então, a pessoa que vive com HIV, né, ela já começa ali a demonstrar atitudes, né, que mostram o domínio ali da situação que está se vivendo, domínio de novas competências de cuidado, né, a reformulação, né, da identidade, reconhecendo o viver com HIV/AIDS como algo normal. E nós temos aqui o conhecimento para o autocuidado, menos sintomas, percepção de bem-estar, capacidade de assumir novos papéis, né, desenvolvimento de estratégias de enfrentamento e a integração fluida como pessoa que envelheceu com HIV. E nós temos aqui as intervenções de enfermagem, gente, eu botei também da equipe de saúde, né, porque não tem como você falar de infectologia, de envelhecimento, vamos lá, de oncologia, sem você trazer a equipe, né, para esse cuidado. Então, considera-se, né, que os enfermeiros são os cuidadores ali dos indivíduos, da família, né? Não é só o enfermeiro que cuida, os outros profissionais também da equipe de saúde, né? Mas nessa tese eu acabei também trazendo um parágrafo especial, né, por ser a minha categoria profissional também, né? Então, assim, nós tivemos algumas intervenções como promoção da saúde, prevenção de riscos e agravos, recuperação, estabilização da saúde, incentivo da participação familiar, né, a grupos de apoio e adesão, a própria espiritualidade, as atividades de lazer e o vínculo com a instituição de saúde. Então, esse estudo, né, buscou compreender a partir das narrativas de vida, né, dessas pessoas que envelheceram vivendo com HIV e as suas relações com a saúde, e o objetivo ele foi atingido, e defendi a tese
de que o envelhecimento da pessoa que vive com HIV/AIDS é influenciado positivamente pelas redes de apoio, tá? O que contribui com a qualidade de vida e a sua transição quando, ao longo do processo, a aceitação da doença e do tratamento. Porque a questão do autocuidado e da responsabilização terapêutica vão fazer com que eles tenham uma vida normal, saudável e com bem-estar. Ter carga viral indetectável faz com que eles sigam a vida com tranquilidade e muitas vezes esquecem que são soropositivos, mas têm os medicamentos como identificador diário. Os relacionamentos familiares são esteios e quando eles sabem lidar com os desafios do membro afetado, faz com que eles venham a desenvolver uma série de significados, né, para a continuidade da vida. Ter uma atividade, manter-se ativo é sinônimo de uma vida normal, né? A questão da espiritualidade, da religiosidade como estratégia de enfrentamento, né? Na ressignificação da vida, né? E das suas atividades fundamentais, né? A esperança foi apontada também, né? Para que haja esforços para a manutenção da vida, até a possibilidade de cura, né? Ou a eliminação do vírus acontecer, né? Os profissionais de saúde comprometidos com cuidado integral, né? E com interesse pela vida faz com que criem vínculos e eles também continuem os seus tratamentos, né? Então, envelhecer com HIV é uma realidade desafiadora e a qualidade deste envelhecimento, gente, vai depender das suas redes de apoio. Então, com base na teoria de Melez, observou-se que ser diagnosticado com HIV/AIDS é um evento que vai promover transição de natureza, saúde, doença situacional, que agora se torna uma pessoa que necessita de uma consciente mudança. Então, com base nos condicionantes, facilitadores e inibidores, pode-se contribuir na construção de um modelo de cuidado de transição que visa a estabilização da saúde e do bem-estar. Essas foram as referências, sugestão de novas pesquisas, olha aí, você que está assistindo, sugere-se o desenvolvimento de novas pesquisas, baseado em quê? Na revelação do diagnóstico por parte do profissional, na família da pessoa que vive o envelhecimento com HIV/AIDS, nos aspectos conjugais e relacionais, nas estratégias pelas quais a religião ela interpreta a experiência do adoecimento e a ética e bioética profissional na abordagem à pessoa que vive com HIV. Então, eu quero desde já agradecer, né, e dizer que a vida é isso, segundo Juan Pedrosa. Essa eterna transição, coleção de aprendizados, mas confesso que não há sensação igual a poder olhar para si e sentir orgulho das suas batalhas e de quem você está se tornando. Então, volte o teu rosto sempre na direção do sol e então as sombras ficarão para trás. Muito obrigado. Retorno então a palavra. Olá, pessoal. A palestra foi ótima. E agora quem vai entrar um pouquinho com a gente vai ser a Marina. Olá, Marina. Nossa diretora linda e maravilhosa. Nossa, muito bom. Dá para perceber o seu amor naquilo que você faz, como você fala, né? Foi muito bom participar. O começo eu perdi um pouquinho, que eu estava no trânsito, mas eu acompanhei o finalzinho, assim, muito bom, muito bom. E agora nós temos um anúncio muito importante para fazer, que é sobre o nosso evento de novembro, que nós já estamos preparando tudo com muito carinho, muito amor. Então, você que ainda não é ligante da LIST, e você está perdendo tempo, venha para a família, venha para a melhor liga do Brasil. E em novembro vai ter o nosso simpósio de admissão de novos ligantes, né? Então,
Olha, gente, eu não posso dar spoiler, né? É de ouro, né, amiga? Não. Eu não posso dar spoiler, mas olha, os temas estão lindos e maravilhosos, gente. Olha, aqui no meu ponto, aqui no meu ouvido, a diretora tá falando, não pode dar spoiler. Gente, tá super... Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estamos. O senhor tá ouvindo a gente? Eu acho que ele não tá ouvindo a gente. Eita! Tá ouvindo a gente, Pedro? Agora eu tô. Eu troquei até aqui botei agora aqui o do celular, porque eu acho que deu alguma instabilidade aqui. É que a gente tava falando do nosso simpósio, que vai acontecer Até mandei mensagem pro seu eu tô WhatsApp. lá, hein? Perfeito. Ele é maravilhoso. A gente tá falando sobre o nosso simpósio, que a gente tá muito animada. Ainda tem muitos eventos até lá ainda, mas assim, gente, tá sendo preparado tudo com tanto carinho, tá sendo preparado tudo com tanto amor, que eu, se fosse vocês, não ficaria de fora. Se você ainda não segue a List nas redes sociais, nós temos Facebook, nós temos Instagram, tem um canal do YouTube, tem muita coisa. Segue, que nós vamos soltar assim aos pouquinhos um spoilerzinho, entendeu? Que a gente não vai falar tudo. A gente vai soltando de pouquinho em pouquinho. Ó, dica de amigo, né? Porque conselho, como diz a minha avó, se fosse bom, a gente vendia. Não percam os nossos futuros eventos. Não percam o nosso evento de novembro. Porque, olha... Ai, gente, eu tô muito animada. Estou muito animada para esse evento. Estou muito animada. Bom, a gente já pode falar a data, produção? O que você acha? Vamos soltar um mini spoilerzinho. A data a gente ainda não solta, não, porque a gente vai soltando aos poucos. Somos misteriosos. Então, mas, ó, separa a primeira semana de novembro, hein? Primeira, segunda semana, por aí a gente já... Pós-férias, vai estar descansado, vai estar com uma outra energia, uma outra aura, vão estar mais tranquilos. Então, já aguarda a primeira semaninha de novembro, que vai ser por aí, É isso que a gente pode falar por enquanto. Mas olha, o que eu posso falar é que eu sou muito... Aí não tá nem na finalização, mas se você ainda não faz parte da List, venha, porque é uma família, sabe? Tipo, e tudo aqui que é feito é com muito amor, é com muita paixão. A diretoria se empenha muito, gente. Eu vou contar uma fofoquinha aqui para vocês, né? Tem reunião nossa que dura cerca de 3 horas, gente. Sim, a gente planeja tudo com os mínimos detalhes e com muito amor para vocês. Então, não percam. E vem para a List, gente. Tem liga mais animada, mais amada do que a nossa? Não tem. Não tem. Verdade, eu fui conquistada assim, sabia? Agora um testemunho aqui. Porque a Ellen, o povo que participa da List, assim, assiduamente, eles falam tão bem que eu falei, não, eu tenho que entrar pra ver. E eu me apaixonei. Estou aqui agora, entendeu? É um caso de amor, assim, com a List. Eu sou quase uma testemunha da List, gente. Eu chego com meus amigos e falo. Pedro. Pode falar, Pedro. A gente tá aqui falando tanto do nosso amor pela List, que aí acaba que o Pedro não fala nada. Pode falar. Não, eu acho que a internet dele caiu de novo. Eu acho que a internet dele caiu de novo, tá voltando. Gente, é isso. Imprevisto do EAD, entendeu? Imprevisto do EAD acontece. Então, a primeira pergunta. Tá ouvindo a gente, Pedro Paulo? Retornei. Gente, que pergunta maravilhosa. Vou ler para você. Tá bom. O pessoal ouvir. Como que o senhor acolheria um paciente que não teve uma aceitação muito boa por parte dos familiares? Olha, essa pergunta aí é muito boa. Tem que trabalhar para responder. Tudo é questão de humanização. Você precisa
em primeiro lugar, se colocar no lugar do outro. Se fosse você ali, passando, né, por aquele susto inicial, né, como nós conseguimos evidenciar, né, ao longo do trabalho. Como que você gostaria de ser acolhido, né? Então, eu gostaria de ser acolhido. Ih, travou um pouco. Travou, gente. Com muito Acontece. amor. Voltou? É isso. Travou um pouquinho. Se eu puder voltar, só um pouquinho, a gente agradece. Olha, como que nós gostaríamos de sermos recebidos, né? Recebendo um diagnóstico que nós vimos, né, ao longo do trabalho, que causa um certo susto, né, por conta do estigma que ainda tem, né? Então, assim, eu ia querer ser acolhido com muito amor, com muito respeito, com muita paz, né? Com muito comprometimento. Eu ia querer ser acolhido por um profissional que me passasse segurança, né? Então, assim, o amor, a empatia, o profissionalismo, né? Porque nós precisamos, sim, ter fundamentação teórica em tudo que a gente for fazer, a questão da escuta ativa, uma pessoa disponível, né? Aquele que é resolutivo, facilitador, né? Dentro dos limites, né? Profissionais, institucionais. Então, assim, eu acho que esse primeiro momento, ele é importantíssimo, como nós vimos, né? Desse profissional médico que falou assim, posso te acompanhar, posso estudar você, né? E vocês têm isso no hospital universitário, né? Essa possibilidade de você estudar os casos. Cara, é muito bacana, é assim, apaixonante. Então, eu particularmente acolheria um paciente desta forma, como eu sempre faço. É importante a gente falar também, né? Só um comentário básico. É que, assim, a gente ressaltar a importância de determinadas matérias, porque eu não sei como funciona na enfermagem, mas em medicina tem matérias como psicologia médica, como TCF, como PGS, que trabalham mais essa parte, mas muitas das vezes as pessoas dizem que isso não é medicina, e o que é medicina mesmo é anatomia, é semiologia, sendo que elas trabalham essa parte de olhar para o paciente, de tratar dessa relação médico-paciente, que é fundamental. Óbvio, a parte técnica é importante, mas essa parte de olhar para o paciente, a parte mais humana, é fundamental também, porque acaba que a gente não está lidando com uma doença, né? Igual a gente estuda nessas matérias. A gente está lidando com um ser humano que tem sentimentos, que tem vida, que tem muito, um ser complexo. Então, a gente está aqui lidando principalmente com pessoas do quarto, do terceiro, varia entre terceiro e sexto período. E é mais quando a gente estuda isso. Aí, quando chega no internato, aí muitas vezes a gente esquece dessas matérias do básico. Mas a gente tem que levar essas matérias para o resto da nossa vida. Essas matérias de olhar para o paciente como um ser complexo, como um ser integral, sabe? Então, é uma dica que eu tenho aí para os alunos que também estão estudando essas matérias, o quão importante elas são. Perfeito, hein? Muito perfeito. Exatamente assim, gente. Ai, gente, amo o Instituto de Saúde Coletiva. Exatamente. Acho incrível. Marina, travou um pouquinho para mim. Elas estão no início, né? Porque, assim, sim. Então, se isso estiver no início, se isso estiver na nossa base, o que se espera, né, é que a gente evolua desenvolvendo esse papel de ouvir o outro, se colocar no lugar do outro, como o Pedro Paulo falou. E, assim, a chave é a empatia, como ele falou, né? Isso. Gente, uma coisa assim... Como você gostaria de ser? Isso. Uma coisa, assim, muito interessante, Marina, que eu sempre penso, né? É você conseguir trazer para você. Porque se você deixar esse paciente à vontade,
toda dúvida que ele tiver, todo problema que ele tiver, ele vai a você solucionar. Em busca da solução, né? E você vai vir ali com a palavra certa, com as situações certas, para poder contribuir nesse processo, né? E permitir que esse paciente avance. Por exemplo, quando eu estudei lá no mestrado, essas questões das variáveis sociodemográficas, elas influenciam bastante na adesão ao tratamento, por exemplo, né? Por exemplo, o que é importante você conhecer a nível de variável quando você está falando de idoso e quando você está falando de uma pessoa que vive com HIV? A questão da escolaridade. Porque as evidências científicas, elas trazem que quando você tem que a escolaridade, ela está diretamente ali, proporcional à questão da adesão, por exemplo. Né? Então, por exemplo, você gastaria mais tempo ou menos tempo no seu consultório, seja médico ou de enfermagem, com um paciente que não tem uma escolaridade suficiente? Mais tempo. E às vezes você vai perguntar assim para ele: entendeu, senhor? Entendeu, senhora? E às vezes não entendeu. Até esse subjetivo a gente vai precisar saber captar. Então, assim, essa questão das variáveis, né, socioeconômicas, sociodemográficas, faz toda a diferença, né? Dependendo das condições, como está sendo a alimentação, e a gente sabe que a questão da alimentação vai influenciar também na imunidade, né? Então, a gente precisa pensar também essas questões. Olha aí a pergunta, ó. Só mais uma observação, assim, rapidinho. Eu acho que é importante a gente ver também a consulta não só como um lugar de resolver questões pontuais, sabe? Mas é um lugar também de educação e saúde. Quando o paciente se sente confortável para ir tirando as suas dúvidas, você pode promover educação e saúde, às vezes ajudar em outras demandas além daquela que ele está trazendo. Então, é muito importante essa relação médico-paciente. Essa questão burocrática, né? Muitas vezes a gente vai burocratizar a consulta, né? Na prescrição ali daquela ficha para levar para a farmácia, para retirada do medicamento, né? Porque tem papel para preencher, isso aí a gente já sabe, né? Mas não pode se resumir nisso, né? Na prescrição de novos exames, para o próximo encontro. Então, precisa ter, sim, esse momento. Eu estou surpreso que já fizeram a pergunta que eu praticamente... Parece que eu estava adivinhando, viu? Não. Deixa eu ler. Dr. Paulo, o senhor acha que o perfil socioeconômico das pessoas entrevistadas na pesquisa influenciou na adesão ao tratamento desses pacientes? Com certeza, gente. É o que eu acabei de falar. Assim, quando você vai fazer aquela primeira abordagem, né, vai fazer a coleta do histórico, você tem que fazer a coleta ali de todas essas informações, porque essas informações, elas vão nortear como que você vai, de alguma forma, conduzir essa pessoa em saúde, né? Então, você precisa, assim, como foi o exemplo que eu dei, uma pessoa com baixa escolaridade, você gastaria mais tempo ou menos tempo? Mais tempo, gente. Né? E as evidências já trazem que essa questão da adesão e escolaridade diretamente proporcional. Então, assim, a gente precisa investir nessas questões para poder dar conta, né, dessas outras que podem não mudar. Mas a gente precisa procurar fazer, como o Melez diz, né, o ajustamento, a adaptação à realidade daquele indivíduo. Não adianta a gente ir no nutricionista e a gente não tem muito dinheiro para poder comprar certas coisas.
e a pessoa prescreveu uma coisa absurda de cara. Então, a gente precisa trabalhar com a realidade, né? Verdade, acontece. Tô falando no nutricionista, isso acontece muito comigo. Às vezes eu vou no nutricionista, aí ela passa uma lista cheia de coisas que eu nunca vi na minha vida, cheia de coisa para fazer. Eu fico, gente, eu falo, ela vai fazer? Eu fico, vou, volta a comer do jeito que eu continuo comendo, eu estava comendo antes. É aquilo da gente saber transformar, adaptar, a verdade, né? A nossa linguagem, adaptar o nosso plano terapêutico ao paciente, né? Se o paciente ele tem baixa escolaridade, tem dificuldade, pode falar, Marina, desculpa, gente, deixar eu falo muito. Não, Marina? Falou. Oi. Não, eu só ia falar que se um paciente ele tem baixa escolaridade, tem dificuldade com a receita escrita, você faz um desenho, você faz outra coisa, você dá, como diz minha avó, você dá seus pulos para poder. Importante ele sair dali entendendo de verdade o que você falou, entendendo o que você está tentando passar para ele, sabe? E é muito, muito importante isso. Eu estava falando, complementando. Não tô crendo. Que maldade fazer essa pergunta. Dentre todos os casos, qual lhe tocou mais emocionalmente? Gente, olha só. Eu acho que fica até difícil, né? Porque a gente se envolve tanto, né? Com o trabalho, né? Com a vida. Porque, assim, a partir do momento que ele ou ela, né? Abriu, expôs a sua vida a mim, seja em 20, 30, 40 minutos de entrevista, isso para mim já é emocionante. Sabe por quê? Ninguém abre a sua vida assim para ninguém. Então, assim, todos os casos, né, todos os participantes, eles me tocaram muito e me ensinaram, assim, muitas coisas, né? Mas teve um que disse que teve um problema de família e precisou sair de casa e foi morar numa outra cidade. E nesse processo, ele acabou procurando a religião. E ele foi acolhido, assim, de uma forma tão importante que ele nunca mais saiu de lá. Então, ele disse assim, como é que pode a pessoa me conhecer agora e já me tratar como filho, né? Com esse carinho de filho. Então, assim, o que estava faltando em casa, ele conseguiu encontrar de alguma forma na religião. Eu achei, assim, muito importante, né? E essa abordagem da espiritualidade, da religiosidade tem crescido bastante no contexto em saúde. Então, assim, tem esse, né? Mas todos, a partir do momento que expuseram para mim, né? Narraram para mim, né? As suas vidas, né? Para mim foi muito valoroso. Ai, que bonito, assim. É emocionante de ouvir os seus relatos. Eu gostei bastante, assim. E, eu fico animada, porque quando eu tiver... Eu quero ter mais contato com o paciente. Acho que ter contato, sabe, com o paciente, mas não só dessa figura de profissional de saúde para paciente, mas de seres humanos, sabe? Eu acho muito bonito. Próxima pergunta. Quanto tempo leva para a realização de um trabalho como esse? No caso, a sua tese, todo esse seu trabalho de pesquisa, quanto tempo levou? Bem, pergunta interessante também, né? O que acontece? O curso de graduação, nós temos de 4, né, 5 anos, 6 anos, depende do curso, né? Enfermagem são 5 anos,
Medicina são 6 anos. 6 anos, né? 6. Então, a especialização, quando eu falo de uma especialização lato sensu, eu estou falando de uma especialização padrão e da especialização em moldes de residência. A especialização lato sensu padrão é aquela que tem uma carga horária maior teórica e você tem uma ou outra atividade prática, visita técnica, etc. e tal. E pode durar de 1 ano, de 12 meses, né, a 18 meses. De 1 ano a 1 ano e meio, tá? Já a especialização nos moldes de residência é o treinamento em serviço. Normalmente duram 2 anos. Então, você tem ali uma carga horária prática muito maior, tá? E você tem um dia onde você encontra o professor e os seus colegas residentes para poder discutir questões relacionadas ao que vocês estão se aplicando. Nós temos as pós-graduações stricto sensu, que são os mestrados e o doutorado, né? Em breve, os doutorados. Nós temos o mestrado acadêmico, que foi o que eu fiz, né? Que ele dura 2 anos, mas você pode terminar, acho que eu me lembre, né, em 1 ano, mas você precisa terminar as disciplinas, não está devendo mais nada de disciplinas obrigatórias ou optativas, né? E nós temos os mestrados também profissionais, né? Que também, duração de 2 anos, você pode terminar em 1. Tudo vai depender também das regras do programa, tá, gente? O doutorado acadêmico, ele dura também 4 anos, mas eu acho que você pode terminar em até 2 anos, né? Cumprindo todas as obrigações que você precisa do curso, tá? Então, são 4 anos de doutorado, mas que você pode terminar em 2, tá? E em breve, teremos também doutorado profissional, né? Que eu acho que o primeiro vai ser aqui no Rio. Caramba, é bastante tempo. Foram 4 anos. Muito Tem que tempo ter de muito estudo, amor, de né? dedicação. Muito amor pela profissão, né? Muito empenho. Melhorou o meu áudio? Melhorou Perfeito. bastante. Bom, eu tava falando aqui junto com a Ellen, tentando falar um pouquinho, tava travando tudo. Porque, assim, um dos seus diferenciais, né, Pedro Paulo, que são muitos, que você expôs aqui, a gente viu que você realmente não trata os pacientes como só doença, você realmente se empenha em conhecê-los, era isso que eu ia falar. Conhecer o paciente faz toda a diferença. A Ellen estava falando, né? Como a gente vai passar uma receita, como a gente vai explanar uma coisa escrita se o paciente não sabe ler. E a gente só vai saber disso se a gente se empenhar em conhecê-lo. A gente só vai ter uma boa relação, né? Se a gente quiser conhecê-lo. E isso parece que você faz muito bem. E passou muito isso pra gente. E, assim, o tempo, Muito né? obrigado. Que demandou para esse caminho que você está trilhando, não foi um impedimento para você, porque como a gente gosta daquilo que a gente está fazendo, o tempo não é um impedimento, né? É mais aprendizado, é o caminho que você está trilhando para chegar, para ter mais conhecimento, para galgar novos lugares mais altos, assim. E é maravilhoso saber saber do seu empenho, saber que você gosta daquilo que você está fazendo. Isso é muito inspirador mesmo. É muito interessante, né? Que quando uma pessoa que gosta, que ama aquilo que faz, começa a falar, você percebe, parece que ela transmite um amor, transmite uma energia, sabe? E todo mundo acaba sendo conectado por esse amor. É muito bonito, sabe? É muito bonito. Tanto que, se depois você parar a olhar os comentários, tanto no DOT, tanto
no YouTube. Até o nosso grupo privado. Até o nosso grupo no privado, assim, todo mundo gostou muito, muito da sua apresentação, porque você estava transmitindo aquilo que você ama, estava compartilhando aquilo que, sabe? Então, assim, infelizmente, estamos tendo que finalizar esse evento, né? Como diz, é aquele ditado, né? Tudo que é bom dura pouco. Mas, em nome da Liga, em nome de todo mundo que está assistindo, eu gostaria de agradecer o senhor por doar o seu tempo, doar o seu conhecimento, né? Tudo. E foi uma palestra pra gente. Sim, 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 sim. Foi uma palestra linda e incrível. E dizer que, além de tudo que o senhor mostrou pra gente, tudo que o senhor ensinou, então mostrou a importância de fazer aquilo que ama, né? Que a importância de fazer aquilo que você gosta, que acaba sendo uma coisa mais leve. Você pode passar anos e anos estudando, ralando com aquilo, mas torna aquilo mais leve, tudo mais intenso, mais incrível, assim, sabe? Então, muito obrigada por tudo. E fique à vontade, assim. Fique à vontade para voltar mais vezes, para apresentar mais vezes. Estão abertas. Pode vir que a gente vai adorar. Estamos juntos aí nesse grupo, hein? Da List. É verdade. Acompanho tudo. Vocês são tops. Também agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando o trabalho. Né? Agradeço, né, a Universidade Federal Fluminense, a Escola de Enfermagem. Né? Eu não estudei a graduação na UF. Eu me formei, né, no Centro Universitário Plínio Leite, mas a especialização, mestrado e doutorado, eu acabei tendo essa oportunidade, né, de estar sendo também instruído, né, por esses outros gigantes, né? Então, um conselho que eu dou aos alunos, né, desenvolvam atividades acadêmicas, façam monitorias, iniciação científica, estágio extracurricular, façam tudo que vocês podem fazer, aproveitem bastante, porque o que vão cobrar de vocês numa prova de título serão todas as oportunidades que você teve no seu processo de formação, enquanto você está institucionalizado, seja numa faculdade pública ou numa faculdade privada. Então, aproveitem bastante, se doem mesmo, estudem mesmo, vivam a teoria, porque às vezes a gente está nesse bloco teórico que a gente só fica pensando na prática, e quando chega na prática, fica com saudade da teoria, né, e acaba não vivendo a etapa que precisa ser vivida e muito bem aproveitada. Então, agradeço aqui publicamente também ao serviço de DIP, do Hospital Universitário, agradeço a todos os pacientes, né, que contribuíram também para esse trabalho acontecer, né, agradeço a Agência de Fomentos, a CAPES, né, e eu também encerro aqui, agradeço ao coordenador da Liga, agradeço vocês que estão à frente aí nas apresentações, super organizadas sempre, né, a Júlia, né, que fez o contato inicial comigo, uma pessoa também muitíssimo querida, né, e vocês também, todos vocês moram no meu coração, tá bom? Muito obrigada, Pedro Paulo. Obrigada a você que está assistindo a gente. Lembrando de novo que nós teremos o nosso simpósio para admissão de ligantes em novembro. Não esquece, não deixe de convidar as outras pessoas também. Sim. E outra coisa, lembrando das nossas redes sociais, vai lá, segue, comenta, compartilha, entendeu? Você tirou print, tirou foto nossa falando, tipo meme assim, posta, marca a gente, entendeu? E vai ficar, se você perder alguma coisa dessa live, vai ficar salvo no nosso canal do YouTube. Muito obrigada por estar aqui 2 horas, gente, 2 horas de palestra numa sexta-feira. É osso, mas que o palestrante seja assim maravilhoso, mas é osso. Muito obrigada pela atenção, por tudo. E por hoje é só, pessoal. A gente avisou que o sextou ia ser bom, e foi mesmo. Foi maravilhoso. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Gente, estamos lá ainda?